Amém. Graça e paz a todos os irmãos, dando continuidade a essa programação e dando continuidade também à nossa série de mensagens chamado Suportados. Estamos aqui mais uma vez, vimos trazer a palavra de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, onde vamos estar falando um pouquinho sobre a brevidade da tribulação. Mas os irmãos e as irmãs não estranhem, porque nós vamos estar falando lá no finalzinho sobre esse versículo. Nós estamos então falando sobre isso já há um mês, já falamos várias mensagens, falamos sobre os milagres de Jesus. Pelo menos 5 milagres de Jesus nós já falamos aqui, aonde Jesus acalma a tempestade, aonde a filha de Jairo ela é sarada, é ressuscitada, é acordada de novo por Jesus, ressurreição de Lázaro, a multiplicação dos pães e peixes, Jesus andando sobre as águas. Se nós parássemos por aqui, meus queridos irmãos e irmãs, nós já acredito que já seria mais do que suficiente para que nossa fé nos levasse a um nível sobrenatural. Com esses milagres que nós vimos aqui, eu acredito que nós já poderíamos entender a grandiosidade de Deus, que Ele tem em nossas vidas e o amor que Ele tem por nós. O grande e maior problema das nossas vidas é que muitos não estão levando a sério tudo que Jesus fez por nós esse dia. Tudo que Jesus fez por nós naquela cruz. Os discípulos, eles estiveram com Jesus, se não em todos os milagres, pelo menos na maioria deles. E cada um deles dava opiniões que tinham, atitudes, faziam atitudes diferentes, e também não eram diferentes do que nós fazemos hoje no nosso dia a dia. Muitos de nós vimos, lemos, ouvimos como nós ouvimos as pregações aqui, mas as nossas atitudes ainda permanecem sendo as mesmas. Ainda nós não conseguimos ver, ainda você não conseguiu ver o poder de Jesus na sua vida. Jesus, ele está no barco, irmãos, dormindo, e vem uma tempestade enorme, onde o pastor Saulo pregou, falou a respeito de uma tempestade que aconteceu em Foz do Iguaçu. Jesus, ele vem e está dormindo dentro do barco, no meio daquela tempestade, e os discípulos ficam com medo, se assustam, ficam totalmente amedrontados, acordam Jesus. Mas se Jesus estava dormindo no barco, irmãos, era porque realmente ele estava tranquilo, ele estava descansando. E quando Jesus dorme naquele barco, me traz a meditação de que se Jesus estava dormindo, é porque alguém estava acordado. Tudo que eles precisavam, Jesus já tinha depositado nas suas vidas, já tinha depositado no seu coração, já tinham visto todos esses milagres que nós citamos aqui, e Jesus já havia colocado dentro deles. Jesus já havia ensinado a curar enfermos, Jesus já havia ensinado a expulsar demônios, inclusive demonstrou ali, tirando Lázaro após 4 dias mortos, os discípulos eles estavam acompanhando tudo isso. Muitas vezes, irmãos, muitas vezes, irmãs, nós como servos de Deus, nós imploramos que Deus nos ouça em situações que está sobre o que nós podemos resolver. Muitas vezes nós insistimos, nós oramos, nós buscamos a presença de Deus e imploramos algo que está nas nossas mãos, que Jesus já depositou em nós, que Jesus já deixou para nós. Deus, Ele é, para você entender melhor, o Deus do impossível. Deus, Ele é o Deus do sobrenatural. Então, quando nós olhamos para todos esses milagres, nós entendemos que esses milagres que foram feitos por Jesus, eram algo que os homens não poderiam fazer sozinhos. Eram algo que eles não poderiam fazer se eles não tivessem uma fé sobrenatural. Aquilo que é possível, Jesus, Ele deixou para que nós resolvêssemos nesse mundo. Aquilo que não é sobrenatural, aquilo que nós podemos alcançar, aquilo que nós podemos fazer, tudo aquilo que nós podemos entregar para outras pessoas, isso ficou sobre a nossa missão.
Mas Jesus, Ele é algo que age. Jesus é o Deus que age no impossível. Jesus é o Deus que age no sobrenatural. Abraão, quando ele estava saindo da sua casa, Deus fala o seguinte: sai da tua casa e da tua parentela e vai para um lugar aonde eu te mandar. Esse é um momento, irmãos, onde Deus olha para um homem e demonstra para ele ir para um lugar aonde ele nunca tinha ido, para um lugar aonde ele nunca tinha encostado a planta dos seus pés. Mas Deus pede para que ele vá. Aí há algo sobrenatural acontecendo na vida de Abraão. Davi, irmãos, quando ele se depara com o gigante, aonde muitos dos melhores lutadores, os maiores, vamos dizer assim, espartanos daquele tempo, os melhores que poderiam ter derrubado aquele gigante, não conseguiram. Um certo dia, Davi vai até lá, e Davi não olha para ele como sendo um gigante. Davi simplesmente olha para ele e fala assim: quem é esse incircunciso filisteu? Ele olha para aquele homem e ele vê ali algo que não é um problema tão grande quanto aqueles viam, e é por isso que ele vai e consegue vencer, por causa que ele tem ali algo sobrenatural na sua vida. Gideão, quando ele estava plantando, estava lavando, malhando trigo num lugar diferente, num lugar onde se fazia suco, vinho, no lagar. Gideão estava ali triste, amedrontado, se escondendo de tudo, e de repente Deus vem sobre ele e fala assim: homem valoroso, homem guerreiro, vamos dizer assim. Gideão olha para ele e fala o seguinte: quem sou eu? Se a minha tribo é a menor das menores, e eu sou o menor da minha tribo. E Deus olha para ele e fala assim: vai nessa força, vai na sua força, que você vai vencer cada um deles. Deus ali naquele momento demonstra que já tinha depositado algo que Gideão não sabia que estava dentro dele, que era fé, que era ele ir à frente, porque Deus já estava com ele. Moisés, mais um exemplo, nós podemos perceber que Moisés, irmãos, ele saiu com todo o povo do Egito, com todo Israel do Egito, e ele está no mar e se depara com o mar vermelho, está no deserto e se depara com um mar enorme. Deus falou que ia levar eles para uma terra diferente, uma terra onde manava leite e mel. Mas naquele momento que ele se depara com aquele problema, com aquele mar, com aquele rio enorme na sua frente, ele para com todo mundo e olha para trás e fala: e agora, Deus? O que eu vou fazer? E Deus olha para ele e fala assim: olhe para a sua mão, o que você tem na sua mão? E ali nós vimos Moisés olhando para a sua mão e tem um cajado, irmãos. E Deus fala: toque esse cajado na água. E quando ele toca, aquele mar se abre, e aquilo tudo que parecia impossível se torna algo sobrenatural na sua vida, porque Deus já tinha depositado nele algo que ele não sabia. Josué, capítulo 1, versículo 9, Deus fala para Josué: não tenho eu te ordenado? Ser forte e de boa coragem, não tema, tampouco fiques desanimado, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores. Nós precisamos, irmãos, aprender a lidar com aquilo que Jesus já nos deu. Nós precisamos entender que Deus, ele já fez algo grande na sua vida. Deus, através de Jesus, ele nos deu a vida eterna. Ele entregou o seu Filho para que fosse morto numa cruz, para que nós pudéssemos ter vida. E essa vida, irmãos, não é somente anos aqui nessa terra, ou vivermos bem aqui nessa terra. Essa vida é vida eterna, a vida que nos dá algo muito maior do que aquilo que nós vemos e pensamos nesse mundo. Nós precisamos saber lidar com o que Jesus já nos deu. Muitas vezes nós estamos em busca do que já foi conquistado, irmãos, lá na cruz por Jesus. Nós estamos em busca de algo que já foi conquistado.
palavra de Deus fala em João 3,16 que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho, o seu único Filho, para que morresse por nós. E se Deus amou esse mundo, Ele amou porque Ele abriu mão do seu próprio Filho, para que eu, para que você, pela graça não precisássemos ou não precisemos passar por tudo aquilo que Ele passou. Muitos ainda não entenderam que princípios levam à realização ou ao alcance das promessas de Deus. Tem a história diz que o vidro, irmãos, o vidro, por exemplo, ele foi descoberto por acaso. Mercadores fenícios, eles estavam fazendo fogo na praia, tinham parado seus barcos, e estavam na praia fazendo fogo, fazendo comida, e ali eles pararam para descansar, e fizeram uma fogueira no meio da praia. E no dia seguinte, quando o fogo já havia cessado, já tinha acabado, eles olharam no meio daquela, onde tinha aquele fogo, algo diferente, o que nós chamamos hoje de vidro. Eles viram que aquele algo diferente tinha se formado no meio do fogo. Eles não imaginaram que estavam fazendo algo comum, que era simplesmente fazer o fogo, junto ali com sódio, com sal da areia, misturado juntos. Eles não imaginavam que fazendo algo comum, eles não teriam, ou sem ter ideia, que algo extraordinário estava sendo ali gerado naquele momento. O detalhe é que para que algo que aconteça na sua vida, algo extraordinário possa acontecer na sua vida, é preciso que nós tenhamos algumas matérias-primas na nossa mão, para que nós possamos fazer um bolo bonito, um bolo que venha trazer, que tenha formosura, que seja gostoso. Nós precisamos de todos os ingredientes. Nós precisamos que todos os ingredientes estejam juntos, para que aquele bolo cresça e a gente possa comer um bolo bonito. E por que não acontece nas nossas vidas algo extraordinário como a gente tem falado? Por que a gente vê acontecer curas? Por que eu tenho visto, pastor, acontecer coisas na vida dos outros, famílias bonitas, pessoas sadias, pessoas com bons trabalhos, ou isso ou aquilo, e na minha vida não acontece nada disso? Tem dois motivos que podem acontecer, irmãos. Ou é porque você não tem todos os ingredientes, que os ingredientes que nós falamos espiritualmente aqui, é busca incessante pela presença de Deus em nossas vidas, é oração constante na presença de Deus, é como eu falei anteriormente, é você fazendo e cumprindo os princípios que Deus coloca como algo principal na sua vida, para que Ele também possa cumprir as promessas que Ele tem para fazer na sua vida e na sua casa. Então um dos motivos é porque você não tem todos os ingredientes, então você precisa descobrir diante de Deus quais são os ingredientes que estão faltando para que você possa realmente alcançar o extraordinário na presença dEle. O outro ponto é porque você não sabe, porque muitos de nós, assim como Gideão, temos todos os ingredientes nas nossas mãos, assim como Moisés, nós temos todos os ingredientes, mas nós não sabemos como usar, porque nós não fazemos e não estamos perguntando para Deus, tentando descobrir como usar essa força maravilhosa que tem dentro de nós, essa força que vem de Deus, essa fé que movimenta montanhas, como a palavra de Deus fala. Então diga no seu coração: eu aceito, Jesus, o que você conquistou por mim. Muitos de nós, irmãos, até sabemos o preço que foi pago na cruz por Jesus. Muitos de nós sabemos aquilo que Deus fez, entregando o seu Filho na cruz para que eu pudesse ser perdoado, ser livre de todos os meus pecados. Mas ainda assim não acredita naquele Jesus que faz com que um homem saia ou ressuscite após 4 dias de morte. O que eu quero dizer para vocês, irmãos, é que quando entendemos o que Deus fez através de Jesus, lá naquela cruz, nós começamos a viver algo sobrenatural.
Nós precisamos saber o que carregamos em nós. Nós precisamos entender, nós precisamos saber o que Deus colocou em nossas vidas, aquilo que Ele colocou para que nós pudéssemos fazer. Nós precisamos saber, irmãos, o que carregamos em nós, deixado por Deus em nossas vidas. Você precisa saber o que Deus colocou em você. Você precisa entender que você tem algo muito grande dentro de você, mas que você ainda não conseguiu usar. Aí nós vivemos mendigando. É por isso que o inferno, irmãos, ele está tão interessado em confundir você, porque aí você mesmo se para. A função do diabo, a função de Satanás, não é simplesmente vir e acabar com a sua vida. Lembra da cobra lá no Éden? Lembra daquela serpente? A serpente, irmãos, ela não picou Adão. A serpente não picou Eva. Ela não matou Eva. E a serpente apenas confundiu eles. E eles pararam tudo. Então a função do inimigo, a função do diabo em nossas vidas, não é nada mais, nada menos, irmãos, do que confundir a gente, do que colocar em nossos corações pensamentos de derrota, pensamentos que nós não vamos alcançar aquilo que Deus já preparou e já conquistou para nós. Irmãos, pare de ficar batendo na porta dos outros, pedindo o que Deus já te deu. Pare de ficar batendo na porta dos outros, mendigando algo que Jesus já conquistou por você. Tem muita gente cansada, irmãos, buscando o que pela fé já recebeu lá na cruz. Você já recebeu coisas grandes de Jesus. Você já recebeu coisas maravilhosas de Cristo. A palavra de Deus, irmãos, ela fala lá no capítulo 4, como eu falei no início, capítulo 4, versículo 17, de 2 Coríntios. A palavra de Deus, ela vem falar o seguinte, só um instante, capítulo 4, versículo 17, porque a nossa leve aflição, a qual é momentânea, opera por nós extraordinário peso de eterna glória. Não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem, elas são temporais, mas as coisas que não se veem, elas são eternas. Paulo, irmãos, ele descobriu tudo isso, quando ele vem falar isso, essa palavra, quando ele está falando nesse versículo, que tudo que nós vivemos é são leve, é porque a visão dele, é que Jesus tinha feito tantas coisas, Jesus, ele já tinha entregue sua vida, e fez tantas coisas maravilhosas, ele sabia exatamente que Jesus conquistou por ele, e que tudo aquilo que ele estava passando, tudo aquilo que ele passou, era simplesmente momentâneo, que essas coisas, essas aflições, eram momentâneas, porque diante dele operava um extraordinário peso de eterna glória, porque para onde ele ia, para onde ele foi, para onde nós vamos, é muito maior do que aquilo que nós vimos, é muito maior do que aquilo que nós pensamos, é muito maior do que aquilo que nós almejamos nesse mundo. Jesus, ele pagou um preço, irmãos, tão grande por nós, para que nós pudéssemos chegar até aqui nesse momento e desistir de alguma coisa. Não desista, não deixe que o inimigo venha te confundir e tirar aquilo que você tem de melhor. Não deixe que o inimigo venha tirar a fé em Cristo, aquilo que Deus tem depositado no seu coração. Se você caiu, se levante. Se você estava desistindo, não desista, mas levante e comece de novo. Comece a fazer algo diferente na presença de Deus. Busque os ingredientes que estão faltando na sua vida, para que Deus possa fazer algo maravilhoso na sua vida, para que Ele possa fazer algo, meus irmãos, que venha fazer a diferença, não somente na sua vida, mas na vida da sua família, na sua geração. Capítulo 8 de Romanos, versículo 38, diz assim: porque eu estou convencido de que
que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso é Paulo falando. Ele sabia da grandiosidade do amor de Deus por ele. Mesmo estando preso, Paulo aqui ele demonstra o amor que Deus tem por nós, e sabe que nada, ele estava convencido, e é isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos estar convencidos de que ninguém, nem a morte, que está rondando muitas vezes a sua família, a sua casa, mas também nem a vida, nem a saúde que você tem, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem aquilo que está para vir, irmãos, nem as coisas que estão por vir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, nem o diabo é capaz de separar você do amor de Deus. Deus é maravilhoso, Deus quer fazer coisas grandes em nossas vidas, mas nós precisamos conhecer esse Deus, e é por isso que eu te convido a buscar a presença dEle. Salmo 91, na linguagem de hoje, diz assim: a pessoa que procura segurança no Altíssimo, e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor, Tu és o meu Deus e eu confio em Ti. Deus livrará você dos perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como escudo. Você não terá medo dos perigos da noite, nem dos assaltos durante o dia, não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado, ou estejam morrendo ao seu lado, 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso nenhum desastre lhe acontecerá, e a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo, aonde quer que você for. Eles vão segurá-lo com suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos das pedras. Com os pés você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam, e protegerei os que me reconhecem que o seu Deus, o Senhor, que eu sou o seu Deus, o seu Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei, e estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Como recompensa, eu lhes darei a vida longa e mostrarei que sou o seu Salvador. Isso aqui, irmãos, é entender quem é Deus em nossas vidas. Por isso que eu quero deixar o convite a você que deseja conhecer mais de Deus, a você que nos assiste todos os cultos, nos sábados, que nos assistem todos os domingos, você que de alguma forma está conectado conosco através das mídias sociais e que você mora próximo à nossa igreja, que você possa fazer parte desse corpo, que você possa vir e entender o porquê que nós aqui falamos de algo extraordinário, de algo sobrenatural. Se você não consegue enxergar o Deus de milagres na sua vida, venha fazer parte dessa comunidade, venha fazer parte dessa igreja, venha fazer parte desse corpo aonde nós nos unimos e oramos e temos visto coisas sobrenaturais de Deus acontecendo na vida das pessoas. Às vezes você está na sua casa com alguém doente, às vezes você está com alguém passando por dificuldade financeira, desempregado, seja qual for o problema que está acontecendo.
Pergunte para Deus nesse momento: Senhor, quais são os ingredientes que estão faltando para que eu possa viver o sobrenatural do Senhor na minha vida? Agora também pergunte para Deus, irmãos e irmãs, se tem alguma coisa já depositada de Deus na sua vida e que possa resplandecer, e que você possa fazer algo maravilhoso, e que nós possamos ver Deus agindo na sua casa. Esse convite é para você que nos assiste, esse convite é para você que deseja estar aqui conosco. Deixe seu telefone aí nas redes sociais, coloque no Facebook, peça o telefone da igreja, do WhatsApp. Nós teremos satisfação em recebê-lo aqui, e que Deus possa abençoar grandemente sua vida e sua família. Nós estaremos orando nesse momento. Eu quero orar por você que sentiu vontade de conhecer esse Deus, você que está cansado de estar buscando o que muitas vezes pela fé você já tem conquistado, mas você não sabe como fazer isso. Eu quero orar por você, eu quero deixar você na presença de Deus, e que você, através da sua fé, possa ver os milagres de Deus também na sua casa, na sua vida, na sua família. Para onde nós vamos é muito melhor. Nada nesse mundo pode nos afastar do amor de Deus. Curve sua cabeça, e que Deus possa ouvir as nossas orações. Deus Santo, Deus Poderoso, nós entramos em sua presença nesse momento, Pai. Agradecemos, meu Deus, por essa palavra maravilhosa, Deus. Agradecemos, meu Deus, pela orientação do teu Espírito Santo. Meu Deus, essa leve e momentânea tribulação, Pai, ela vai passar, mas nós temos a certeza de que esse peso é de eterna glória, porque é tudo que nós temos passado nesse mundo, Deus, o Senhor já tem algo preparado para nós. Ontem o pastor Saulo falava, onde Jesus diz assim: crede em mim, crede em Deus e também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus tem algo preparado para você, Jesus tem algo maravilhoso para você. Eu oro nesse momento por todos os enfermos, por todos aqueles que estão hospitalizados nesse momento. Às vezes tem família que já desistiu, às vezes tem famílias que já desistiram dos seus filhos, às vezes tem pais, mães que já desistiram de continuar cuidando dos seus filhos, porque ele saiu, foi para a droga. Mas o Deus do impossível, o Deus do sobrenatural, o Deus extraordinário pode fazer algo muito grande na sua família. Senhor Deus e Pai, visita os lares nesse momento, derruba por terra toda a opressão, tudo aquilo que não é do Senhor, tudo aquilo que tem se levantado contra as famílias, a depressão, o desânimo, Pai, as enfermidades, meu Deus, Covid, seja qual for os problemas, o câncer, Pai, seja derrubado por terra nesse momento, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu repreendo todo o mal, eu abençoo todos os pedidos de oração que foram colocados aqui, meu Deus, nesse momento no Facebook. Eu abençoo, meu Deus, as famílias que clamam pelos seus familiares. Eu abençoo, meu Deus, aqueles que estão buscando a sua presença, aqueles que desejam estar na sua presença. Eu entrego cada família nesse momento em tuas mãos. Eu peço o teu cuidado, eu peço a tua proteção, Senhor. Dá-nos uma semana abençoada, Pai. Dá-nos uma semana, meu Deus, onde nós possamos ver o agir do Senhor em nossas vidas. Aquilo que nós não conseguimos fazer, que nós possamos ver o Senhor fazendo, Pai, em nossas vidas. Mas aquilo que está em nosso alcance, Pai, dá-nos ânimo, Pai, para lutar, para fazer acontecer, Deus. Abençoar pessoas, abençoar quem precisa também, Deus. Porque o Senhor é o nosso Deus, nós cremos em Ti. E entregamos as nossas vidas, as nossas famílias, em Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Nós estamos chegando ao final desse culto, e espero que Deus tenha falado ao seu coração. Eu louvo a Deus por essa palavra, porque primeiramente ela tocou no meu coração, porque muitas vezes nós nos colocamos na presença dEle, e pedimos algo que Ele já conquistou por nós, sendo que é somente nós buscarmos a sua presença, praticarmos a fé, não deixarmos de confiar no grande amor de Deus, e que muitas coisas acontecem e vão acontecer em nossas vidas. Nós vamos nos despedir nesse momento. Feche seus olhos na sua casa, feche seus olhos, você que está aqui, em nome de Jesus.
Obrigado, Pai, mais uma vez por poder estar aqui nessa noite. Que o nome do Senhor seja glorificado em cada vida nesse momento. E que a semana seja uma semana de vitória. Uma semana, meu Deus, onde aqueles que estão caídos se levantem. E ao nos despedirmos, nós dissemos assim: que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós. Amém e amém. Vão com Deus, uma ótima semana a todos, que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino de notificações e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos.